Este programa tem o apoio da construtora Rudine Rodarte, do projeto à construção, tudo em um só lugar. Liga agora e faça um orçamento 98528-3262. 98528-3262 e o nosso Instagram, @Rudine Rodarte Construtora. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 99425-4833, mais uma vez 99425-4833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528-3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você. Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @Expresso Caridade. Olá, amigo ouvinte do Programação Espírita, um programa da Concafras PSE. Aqui é seu amigo Dailson Júnior, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar ao seu lado neste programa. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista, 30 segundos Alta de Souza. Mensagens da semana e culto do Evangelho no lar. Amigo ouvinte, hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Barçanufo, presidente do Centro Espírita Luz da Verdade da cidade de Palmelo, Goiás. E o tema da nossa entrevista hoje é Palmelo, a cidade espírita. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, nos dê a sabedoria para que consigamos conduzir as nossas vidas, consigamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, agindo sempre com amor e fraternidade. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Ouça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. A
madrinha do Chico, por vezes, passava tempos entregue à obsessão. Assim é que, nessas fases, a exasperação dela era mais forte. Em algumas ocasiões, condenava o menino a vários dias de fome. Certa feita, já faziam 3 dias que a criança permanecia em completo jejum. À tarde, na hora da prece, encontrou a mãezinha desencarnada que lhe perguntou o motivo da tristeza com a qual se apresentava. A senhora não sabe, explicou o Chico, mas tenho passado muita fome. Ora, você está reclamando muito, meu filho, disse Dona Maria João de Deus. Menino guloso tem sempre indigestão, mas hoje bem que eu queria comer alguma coisa. A mãezinha abraçou e recomendou. Continue na oração e espere um pouco. O menino ficou repetindo o Pai Nosso e daí a instantes um grande cão da rua penetrou o quintal. Aproximou-se dele e deixou cair na boca um objeto escuro. Era um saboroso jatobá. Chico recolheu alegre o pesado fruto, ao mesmo tempo que reviu a mãezinha ao seu lado, acrescentando: misture o jatobá com água e você terá um bom alimento. E despedindo-se da criança, acentuou: como você observou, meu filho, quando oramos com fé viva, até um cão pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Barçanufo, presidente do Centro Espírita Luz da Verdade, da cidade de Palmelo, Goiás, sobre o tema Palmelo, a cidade espírita. Olá, que Jesus nos abençoe. Falaremos hoje sobre uma cidade que tem suas raízes diferenciadas da maioria dos municípios brasileiros. Ela teve sua origem em função das atividades espíritas. Estamos falando de uma cidade do interior de Goiás, localizada a 130 quilômetros da capital Goiânia, chamada Palmelo. Para conversar conosco, convidamos Barçanufo Zaru, presidente do Centro Espírita Luz da Verdade, em Palmelo. Seja bem-vindo ao nosso programa, Barçanufo. É com alegria que cumprimento você, Marli, cumprimento também ao telespectador do programa Espiritismo em Ação e que tenhamos aí um dia de muita alegria. Barçanufo, como surgiu a cidade de Palmelo? A cidade de Palmelo, de acordo com o que nós ouvimos e que a grande maioria daquelas pessoas que lá estão relatam, é que Palmelo surgiu em função da dor. Por quê? Porque as pessoas, diante da necessidade, iniciaram um trabalho de tratamento espiritual, iniciando um centro espírita. E em torno de um centro espírita começaram a surgir as casas, ao povoado. Então, primeiro, Fazenda Palmelo, depois Povoado de Palmelo e, finalmente, após a emancipação, Cidade de Palmelo. Esse nome ele tem origem por causa do guarda-mor do imperador Dom Pedro II, que recebeu do imperador Dom Pedro II uma sesmaria e depois tornou-se Fazenda Palmelo. Essa fazenda ela vai se tornar cidade depois e por isso a origem do nome, por causa do Barão de Palmela. E assim nós temos o início à cidade de Palmelo, que surge em torno de um centro espírita, o Centro Espírita Luz da Verdade. Barçanufo, quem foi Jerônimo Candinho, o bandeirante do espiritismo em Palmelo? Marli, Jerônimo Candinho foi um grande trabalhador. Ele nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, onde também nasceu Eurípides Barçanufo e trabalhou Eurípides Barçanufo. E lá ele aprendeu com seu mestre as lições, os ensinamentos da doutrina espírita, começou a observá-lo no trabalho de assistência aos enfermos, iniciando um trabalho de assistência aos doentes mentais e aos necessitados de toda espécie, e conforme até uma profecia do seu mestre, ele iria para Goiás. E realmente assim aconteceu. Jerônimo vem para Goiás, até há poucos dias, na cidade de Sacramento, Eigorinha disse o seguinte, relatando, confidenciando, que Jerônimo Candinho, antes de vir para Goiás, que na época ainda nem falava-se de vir para Palmelo, ele disse ao pai dela a seguinte frase: vou, mas não é nem para passear e nem para voltar. E realmente assim aconteceu. Não foi nem para passear e nem para voltar. E em Palmelo ele realizou um trabalho maravilhoso
e gigantesco. Então esse é o nosso Jerônimo Candinho, tão querido da população palmelina. Barçanufo, quais eram as principais características de Jerônimo Candinho? Como que era a sua personalidade? Jerônimo Candinho tinha uma personalidade firme, mas era muito dinâmico, trabalhador mesmo. Ele iniciava um projeto e concluía aquele projeto, mas principalmente se aquele projeto visasse o bem-estar do seu semelhante. Mas como todo trabalhador, ele é testado, então ele foi processado muitas vezes por exercício ilegal da medicina. Mas todas as vezes ele foi indultado, porque a vontade dele era de ajudar o seu semelhante. E todas aquelas pessoas é que o procuravam, e ele não cobrava nada por isso, e por isso foi indultado todas as vezes. Mas um dia, cansado de tantos processos, e já querendo assim até parar de trabalhar, ele resolve então modificar a sua existência, vendeu tudo que tinha nas proximidades de Goiandira, Catalão, e foi para próximo a Caldas Novas, Goiás, na fazenda do Pico. Lá, ele resolveu não mais trabalhar, não mais atender ninguém. E então, nesse atendimento, nessa vida que ele começou, surgiu um homem que precisava de muita ajuda para o seu estado físico, o seu tratamento, e pergunta, é aqui que mora Jerônimo Candinho? Aí não tinha como negar, né? É assim, não, eu preciso de ser ajudado, estou com problemas e gostaria que você tratasse de mim. Depois vem a surpresa, né? Quem é que indicou Jerônimo Candinho para você? Não, quem me indicou Jerônimo Candinho foi um senhor de bigodinho que disse se chamar Eurípides Barçanufo. Mas lembrando que Eurípides Barçanufo, nessa ocasião, já estava desencarnado. Ele, em espírito, indicou o trabalhador Jerônimo Candinho. E Jerônimo Candinho foi um desbravador, né, Barçanufo? Tanto em relação à educação, quanto à desobsessão lá em Palmelo, né? São dois ângulos do trabalho de Jerônimo Candinho. Na educação, por onde Jerônimo Candinho passou, ele fundou uma escola. Em Palmelo ele fundou 2 escolas. Quer dizer, ele via a necessidade de que as pessoas tinham que ter o aprendizado para se conduzir na sua vida normal. E incentivava os jovens realmente ao progresso, ao estudo. Então, ainda criança, eu pude vê-lo algumas vezes, ele, nos seus discursos, passava a mão pela barriga e dizia assim, mocidade de Palmelo, vocês são a esperança do futuro. Então, essas palavras me marcaram muito e eu tive a oportunidade de vê-lo várias vezes fazendo seus discursos e estudei nas escolas que foram fundadas por ele, na cidade de Palmelo. Falando sobre Palmelo, a cidade espírita, Barçanufo, no bloco anterior, nós falávamos sobre Jerônimo Candinho. Qual a relação entre Jerônimo Candinho, Eurípides Barçanufo e a cidade de Palmelo? Marli, Jerônimo Candinho, ele aprendeu com Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, pois Eurípides Barçanufo foi seu professor. Eurípides Barçanufo tinha uma maneira de ensinar que, além dos esclarecimentos e dos ensinos, ele auxiliava o aluno na prática. E Jerônimo Candinho auxiliava o seu professor na condução com os alunos na escola, aqueles que estavam iniciando, e também auxiliava o professor a cuidar dos doentes mentais no sanatório espírita lá de Sacramento. Nesse trabalho de atendimento aos enfermos mentais, aos doentes mentais, ele iniciou um trabalho que faria parte de toda a sua existência. Então, quando veio para Goiás, em cada uma das cidades ele fundava uma escola e também atendia os enfermos que tinham problemas físicos e também espirituais. Naquela época, quase que não havia sanatórios no Brasil e não se conhecia muito da doutrina espírita. Aqueles que tinham conhecimento do processo da obsessão tinha uma procura muito grande, pois as pessoas sofriam muito dos males da obsessão. E Jerônimo Candinho,
iniciou esse trabalho com o professor Eurípides Barçanufo, que até indicou a ele que ele estaria em Goiás. A princípio, Jerônimo Candinho não gostou da ideia, mas depois do desencarne de Eurípides Barçanufo, o pai dele vem para Goiás e ele o segue, e em Goiás ele funda várias casas espíritas e escolas por onde passou. Então, esse é o relacionamento de Eurípides Barçanufo, Jerônimo Candinho e a cidade de Palmelo. Além do que, Eurípides Barçanufo, como espírito, é um dos trabalhadores da cidade de Palmelo. Barçanufo, por que a cidade de Palmelo é considerada como uma cidade espírita? Essa é uma boa pergunta. Embora, dentro da Constituição, todos possam professar a religião que queiram, mas na cidade de Palmelo, por ser uma cidade que surgiu em torno de um centro espírita e que as atividades que são realizadas, que é o tratamento espiritual, converge para a doutrina espírita, tendo lá os locais de atendimento, que não é só o centro espírita, há todo um processo em torno da cidade, que é o trabalho de assistência à infância, que é realizado pelo Lar Espírita Hilda Vilela, o trabalho também do sanatório, que por muitos anos deu a sustentação para todo o Brasil e pessoas que vinham de outros países, que estava em torno da doutrina espírita, e também as atividades assistenciais, que é o caso do berço Criança Feliz, que cuida das mães gestantes, o atendimento à evangelização infantil, a mocidade espírita, o grupo musical, que é o Grupo da Alegria Cristã, que envolve várias pessoas que trabalham nessa área. Também o posto de assistência Jerônimo Candinho hoje, que funciona, que envolve todas as pessoas. Então, não falaremos de todas as atividades, mas lá nós temos 28 equipes de trabalho realizando uma tarefa. Isso envolve toda a cidade. E dessa forma, envolvendo toda a cidade, embora nem todos sejam espíritas, mas tem uma característica de cidade espírita. E você está convidado para conhecer a cidade de Palmelo, você também, Marli. Ok. Barçanufo, todas as pessoas que moram na cidade de Palmelo são espíritas? Não, mas em termos de censo, é a cidade com o maior número percentual de espíritas do país. Por isso, uma cidade espírita. Mas o mais interessante é que os católicos, os evangélicos, têm com os espíritas um relacionamento de uma convivência agradável. Não há aquela briga por religião, mas há uma interação. Nos cultos ecumênicos nós observamos isso. A presença dos católicos, dos evangélicos e dos espíritas em uma mesma mesa para discutir os problemas. E já tivemos também na cidade de Palmelo uma missa campal onde estava o padre, a direção da casa espírita e que participou na praça central da cidade. Então é um ambiente de muita harmonia com as religiões. Porque todos trabalham para o bem do semelhante, né, Barçanufo? Isso. E até mesmo nós observamos aí na marcha em defesa da vida, a presença das religiões, se irmanando. Isso. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, falando sobre Palmelo, a cidade espírita. Barçanufo, como é que iniciou o Centro Espírita Luz da Verdade? Olha, Marli, o Centro Espírita Luz da Verdade, ele iniciou, como uma grande maioria dos centros, numa fazenda. As pessoas iniciavam no seu local ali, no interior, o Centro Espírita, reuniam-se as pessoas, era como um culto no lar. Só que, nesse culto no lar, realizava-se as reuniões mediúnicas. Os espíritos davam comunicações espirituais e preparavam os médiuns, os trabalhadores, para as suas tarefas. E davam comunicações falando de amor, de caridade, do trabalho assistencial. E em Palmelo não foi diferente. Iniciou-se na Fazenda Moinho essas reuniões, que culminaram na organização de um centro espírita, primeiro um rancho de palha, e depois a construção, que hoje o centro espírita ele conta com 83 anos. Foi fundado no dia
9 de fevereiro de 1929. Então, é com alegria que nós passamos grande parte da nossa vida ali naquela casa, dedicando a esse trabalho. Assim como várias pessoas que chegaram lá, várias famílias que estão hoje na cidade de Palmelo, chegaram devido ao tratamento espiritual. Minha família não foi diferente. Foram para serem atendidos no tratamento espiritual e ali sentiram tão bem que resolveram fixar residência na cidade de Palmelo. E assim surge a cidade de Palmelo, surge o Centro Espírita em função dos tratamentos espirituais. E até nos dias atuais recebemos várias pessoas que vêm de todo o Brasil para a realização dos tratamentos espirituais. Nós vamos assistir uma matéria que irá nos mostrar um pouco da cidade de Palmelo. Acompanhe. Palmelo, uma cidade localizada a 130 quilômetros de Goiânia, capital do estado de Goiás, recebe anualmente milhares de pessoas que buscam tratamento espiritual, bem como mensagens de amigos e parentes desencarnados. Essa cidade tem suas raízes voltadas para um sentimento religioso profundamente ligado à mediunidade, que serve como instrumento para colocar em prática a máxima: fora da caridade não há salvação. A gente tem conhecimento com relação à informação dos espíritos. Palmelo é um posto de socorro organizado na espiritualidade e se materializado nessa localidade chamada Palmelo. Então há toda uma programação e uma execução por parte da organização espiritual nesta localidade, neste posto de socorro. É a cidade que se tem conhecimento na história que nasceu de um centro espírita, em função de um centro espírita. Que o natural das cidades, no Brasil, por exemplo, é a origem de um garimpo, de uma fazenda, de um engenho, de uma indústria. E se tem conhecimento na história que Palmelo é a única cidade que se teve origem em um centro espírita. E, naturalmente, aqueles que vieram em função do centro espírita se tornaram espírita e, por isso, a grande maioria aqui são espíritas. Barçanufo, quais as atividades desenvolvidas pelo Centro Espírita Luz da Verdade? Marli, hoje as principais são o tratamento espiritual, que é o trabalho da mediunidade. Hoje o Centro Espírita conta com um número de 338 trabalhadores. Esses médiuns, eles estudam e nós temos a Escola de Doutrina Espírita, onde o médium faz o curso Noções Básicas da Doutrina Espírita, o curso Nosso Lar, o curso Passe, Corrente Magnética. Posteriormente, ele ingressa num instituto que dá origem às atividades assistenciais. Esses trabalhos, eles estão ligados ao Centro Espírita Luz da Verdade, que gira em torno da divulgação, da assistência social, do esclarecimento para as famílias, do trabalho com o jovem, a evangelização infantil e assim várias outras tarefas que temos na cidade. A procura, geralmente pelo tratamento espiritual, nós sempre fazemos questão de dizer que não somos nós que curamos. Os médiuns se reúnem de boa vontade e é importante a gente dizer que o trabalho é totalmente voluntário e gratuito. E que, se a pessoa é curada, o mérito é de Deus, nosso Pai, é de Jesus, o nosso Mestre. É da mentora espiritual de Palmelo, Maria Madalena, que dirige e organiza as atividades da cidade de Palmelo. Então, é um trabalho voltado para o tratamento. Como nós vimos na entrevista e na matéria, nós temos lá também a psicografia, onde as pessoas pedem as mensagens de pessoas que já desencarnaram, recebendo uma notícia do seu parente desencarnado, do amigo, e também podendo fazer questões e tendo orientações geral, profissional, e assim, isso na sexta-feira. E serve de um grande consolo, né, Barçanufo? Essas orientações. As orientações que já tivemos lá, elas nos surpreendem a cada dia. Pessoas que recebem orientações ou notícias de parentes já desencarnados e que conta justamente aquilo que aconteceu. Fortalece a fé, fortalece também o ânimo da pessoa que vê que não perdeu o seu parente e que a pessoa continua vivendo, que a vida continua. Barçanufo, se um telespectador
do programa Espiritismo em Ação tiver interesse em realizar um tratamento espiritual na cidade de Palmelo, como ele deve proceder? Para a realização do tratamento em Palmelo, existe o exame de raio-x espiritual. É quase que o mesmo que uma triagem, com a diferença de que é feita pelos médiuns videntes. Nesse exame, determina-se o tipo de tratamento o qual a pessoa deve seguir. Ali, então, a pessoa fica na cidade realizando o seu tratamento, que dura em torno de 10 a 12 dias. A pessoa que fizer o exame e não puder ficar na cidade nesse período, ela pode se preparar e retornar em uma oportunidade que ele tenha. É como se fizesse um retiro espiritual. Todos nós temos necessidades de ter na nossa existência um momento em que a gente tire para nós. É um momento de reflexão, de refazimento, em que nós vamos estar ligados com Deus, nosso Pai. Caros telespectadores, no site palmelo.com você irá obter maiores informações sobre esta maravilhosa cidade e as atividades lá desempenhadas. Agradecendo a presença do Barçanufo conosco, fiquem com Deus e muita paz. Amigo ouvinte, você ouviu? Barçanufo, presidente do Centro Espírita Luz da Verdade, da cidade de Palmelo, Goiás, falando sobre o tema Palmelo, a cidade espírita. Fique agora com os quadros 30 segundos Alta de Souza, Mensagens da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus ou ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9.
muitas pessoas tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, anima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo. Continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Emmanuel. Divino amigo Jesus, somos gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Protege as nossas famílias, nossos amigos e toda a humanidade. Graças a Deus, que assim seja.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim destruir a lei. Itens 1, 2, 6 e 9. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Em verdade vos digo que os céus e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o único ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Muito bem, Sebastião. Esse capítulo do Evangelho, capítulo 1 do Evangelho, não vim destruir a lei. É muito interessante porque, na verdade, é uma palavra de Jesus quando se refere à lei mosaica, que, segundo Kardec, no item 2, é constituída de duas partes distintas. A primeira, que é constituída dos 10 mandamentos, que é a parte divina, uma lei imutável de todas as épocas. E a segunda, composta da lei civil, colocada por Moisés, disposta por Moisés, para conter o seu povo, aquele povo extremamente duro, ignorante, e que naturalmente com o passar do tempo vai se alterando, se modificando. Jesus veio mudar radicalmente aquilo que estava contido na lei civil de Moisés, do olho por olho, do dente por dente, necessário, volto a dizer, em função da dureza daquele povo. Mas veio modificar no momento que percebeu que a humanidade estava preparada, graças ao trabalho anterior feito pelo Moisés. E nos 10 mandamentos está aí a síntese maravilhosa de tudo aquilo, porque é uma lei de todos os tempos, de todas as nações. E aí constituída por a lei primeira, primeiro mandamento: eu sou o Senhor, vosso Deus, e não adorarás nenhum outro Deus. O segundo mandamento: não utilizeis em vão o nome do Senhor. O terceiro: recordai de sacrificar o dia de sábado. O quarto: honrai a vosso pai e a vossa mãe. O quinto: não cometereis adultério. Não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejareis a mulher do vosso próximo e não cobiçareis a casa, nem o servo, nem a serva, nem o boi. Portanto, aí a síntese maravilhosa, não é, Regina? Jesus está se referindo a Moisés quando ele fala dessa lei, né? Está se referindo aí aos 10 mandamentos. Ainda no próprio Evangelho, o próprio Espírito israelita, no item 9, ele nos fala que os 10 mandamentos de Deus dados a Moisés traz o germe da mais ampla moral cristã. E a gente tem que entender que a lei, ela não é exclusividade da Terra, e sim de todo o universo. Vemos isso lá no Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais. Na questão 647, na terceira parte, Kardec então pergunta: o que se deve entender por lei moral? E a espiritualidade responde: é a lei natural, a lei de Deus. Como você bem disse, Murilo, uma lei invariável. Isso mesmo, Regina. Agora você vê, no item 9, Regina, a nova era, o espírito israelita, ele vem falar que Deus é único. E Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para tornar-se conhecido, não só pelos hebreus, mas também entre povos pagãos. O povo hebreu, continua ele, foi um instrumento que Deus utilizou para revelar-se por intermédio de Moisés e dos profetas. Então é preciso, né, Regina, ressaltar, apesar de aí 4.000 anos, né, papel fundamental de Moisés, que preparou aquele povo extremamente ignorante, pavimentando o caminho para o advento do Cristo. Isso é fundamental ressaltar, não é, Regina? Um vem complementando o outro, né? Moisés era para aquele povo daquela época com seus ensinamentos rudes, e depois veio Jesus com seu amor, com a sua afabilidade, e na sequência nós temos o Espiritismo, que nos traz à nossa época uma melhor explicação, nos fazendo relembrar tudo que Jesus já havia nos ensinado. Isso mesmo, Regina. E a gente tem que mais uma vez ressaltar que a moral ensinada por Moisés, ela era extremamente adequada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos, a que fora convocado a regenerar. E esses povos quase primitivos, quanto, vamos dizer assim, ao aperfeiçoamento de suas almas, não compreenderam que se poderia adorar a Deus de forma diversa dos holocaustos, por exemplo. Daí a relevância
do papel de Moisés, que ao longo de décadas conseguiu conduzir esse povo para um outro estágio. E mais uma vez, preparando, portanto, assim, o advento daquele que modificaria radicalmente as eras, que foi Jesus, que será objeto, naturalmente, de um estudo aprofundado e novo episódio do nosso culto do Evangelho no Lar. Suas considerações finais aí, Regina, para nós? Bem, que o Antigo Testamento ele traz a personificação de Moisés e o Novo Testamento a personificação no Cristo. E já o Espiritismo, sendo uma terceira revelação, não traz personificada em nenhum indivíduo, até mesmo porque é produto de ensinamento dado não somente por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da Terra. Isso aí será objeto de novos estudos, Regina. Caminhando então para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos agora a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Caro ouvinte, chegamos ao final do nosso programa Ação Espírita, o programa da Concafras PSE. Agradecemos a sua companhia amiga e pedimos que entre em contato conosco pelo e-mail açãoespírita@yahoo.com.br e envie a sua sugestão, comentário, enfim, a sua palavra amiga. Fique com Deus e até o próximo programa. Você que está enfrentando momentos difíceis, lidando com a depressão, pensamentos de suicídio ou desânimo que parece não ter fim, saiba que você não está sozinho. Estamos aqui por você. Mande seu pedido de oração pelo WhatsApp 994254833, mais uma vez 994254833, e tenha certeza de que estaremos orando por você com todo o carinho e amor. Ajude a construir um lar de amor e esperança. Em breve, a Casa Lar Casa do Caminho Francisco de Assis será um lar seguro para 20 crianças, oferecendo amor, cuidado e um novo começo. Mas para que esse sonho se torne realidade, precisamos de você. Sua doação faz toda a diferença. Com a sua ajuda, poderemos concluir a reforma e acolher essas crianças com dignidade, cara. Faça a sua parte. Doe para o Pix 30 832 855 0001 40. Novamente, 30 832 855 0001 40. E o nosso contato de WhatsApp é 98528 3262. Cada contribuição é um tijolo de amor na construção desse lar. Juntos, podemos transformar vidas. Cursos gratuitos de Espiritismo? É isso mesmo, totalmente gratuito. Venha conhecer essa doutrina maravilhosa que tanto consola. Anote aí o nosso telefone, 99969-9230. Mais uma vez, 99969-9230. Os cursos acontecem todos os sábados, das 17 às 19h30. Venha transformar sua vida. Esperamos por você.
Venha conhecer o nosso trabalho voluntário, o Ônibus Expresso Caridade, que está todas as sextas-feiras à noite, levando nas ruas o acolhimento e a dignidade a quem mais precisa, através do banho quente, doando roupas novas, corte de cabelo, sopa quentinha e também os ensinamentos de Jesus, proporcionando não apenas assistência material, mas também um conforto para a alma. Juntos podemos transformar vidas. Para saber como participar ou fazer sua doação, entre em contato conosco pelo WhatsApp 99425-4833. 99425-4833. O bem que você faz hoje ilumina o caminho de alguém amanhã. Venha conosco nessa missão de amor. E siga o nosso Instagram, @Expresso Caridade.